Olá, eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Então vamos para mais um volume, agora o quarto, da análise desse youtuber que entrevistou o teólogo sobre a CCB. Antes desse ponto, que eu vou mostrar para vocês, eles discutiram a questão de que, segundo eles, a CCB afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus por conta de um gerúndio. Eles mudaram que a Bíblia, ao invés de estar colocado como no princípio é infalível palavra de Deus, eles colocaram nós cremos, né, e aceitamos a Bíblia como contendo a palavra de Deus. É uma ignorância tamanha. Isso eu já vi teólogos mais famosos do que esse teólogo aqui afirmando isso. E assim, eu sou professor de português, sou mestre, sou doutorando, mas eu sei que isso aí não vai adiantar nada. Eu sou jornalista, eu sou escritor, escrevi vários livros, não vai adiantar nada. Essas pessoas não mudam e assim, o público dessas pessoas também não tem modéstia. A ignorância, ela não tem modéstia, e irão me atacar aqui, irão me dar aulinha. Então eu vou pular essa parte. Tá? Mas assim, para nós da congregação cristã, tudo continua igual. Eu, sinceramente, não teria mudado. Não teria mudado. Mas, entendeu? Não é isso que vai me fazer eu, sabe, perder a fé e tudo, e criar esse oba-oba que muitos irmãos nossos ajudam. Tá? Aí ele dá uma breve aula suposta ali histórica, depois ele diz que ele não quer dar aula, né? E ainda bem que ele parou. E ele diz assim, se tiver alguém que só pesquisou a CCB, que poderia falar, sou eu. Pesquisei só a CCB, mas junto com outras coisas, então eu posso falar, tá? Então você me deu palavra. Porque onde você bebeu, a fonte que você bebeu para falar o que você disse antes, não faz sentido nenhum. Ela veio o Franciscon, todo mundo já sabe, Franciscon veio, teve coisa que ele discordou, ele mesmo disse, ó, o que vocês estão fazendo aí, ó, é heresia, e ele vazou, entendeu? Ele inaugurou várias outras igrejas, uma lá na Argentina, outra aqui, outra lá, então assim, já viu que já foi meio bagunçado, então ele teve uma experiência pentecostal, que depois, se der tempo na live, a gente pode falar isso também, a respeito disso, ele teve uma experiência pentecostal lá com o movimento da Rua Azusa, mas não com o líder mesmo, foi com alguém que teve experiência, tem um nome específico, mas me falhou a memória. E ele teve essa experiência junto com o Daniel Berg, que teve a mesma experiência com a mesma pessoa, e cada um foi para um canto. O Francisco, quando veio para esses lados da América Latina, ele trouxe isso aqui. Ok. Só que quando se estabeleceu aqui no Brasil a colonização cristã no Brasil, não era esse nome, tu não sabe, eu estou resumindo, tá, gente? Não vai ficar aqui dando aula de história, então vai ficar muito chata a live. Então, só estou pulando, estou dando pulos, saltos históricos, só para vocês entenderem. A congregação cristã no Brasil, ao longo do tempo, começou, eu não sei aonde, precisava perguntar para um historiador que só pesquisou CCB. Quando que começou esse discurso? Nós somos a graça. Nós vamos salvar. Só nós vamos entrar para o céu. As demais vão errado. E percebe pelos documentos antigos, né? Os documentos iam mudando. Ó, não estudem a Bíblia. Lembra aquele discurso bem católico? Se você estudar a Bíblia, você vai ficar louco. É a mesma coisa. Então, vamos seguinte. Rápidas palavras. Franciscon não rompeu com o Brasil. Não rompeu. Tem vídeo meu aqui falando isso. Vou gravar mais coisas, fiquem no canal, sigam, me ajudem até em visualização, porque eu preciso combater essas mentiras, porque eu cansei. Eu poderia estar escrevendo, que é o que eu quero fazer, ou lendo meus livros, mas eu cansei de ver tanta lorota na internet. Franciscon não morreu rompido com o Brasil, nunca, nunca. Isso é uma má interpretação de um documento de 1959. Não fundou igrejas diferentes pelo mundo, como você falou. Nananina, não, pelo contrário, quando as igrejas tomavam outro caminho, ele se retirava. Ele fundou uma única obra, nomes diferentes, mas sempre unida. E você pergunta, onde foi que a congregação supostamente adquiriu esse exclusivismo ao longo do tempo? Você pergunta, não foi isso? Olha aqui, ó. Histórico, escrito pelo Franciscon, ele diz aqui, ó. Fora cartas, só que se eu for ler cartas eu teria que procurar, eu não queria gravar um vídeo muito longo, mas eu poderia mencionar cartas que ele diz a mesma coisa. Então, se você nos acusa de exclusivista, acusa Franciscon também, como tem uma ala
que diz isso dele. Eis como o benigno Deus começou sua obra pelo batismo da água, segundo o mandamento do Senhor Jesus. Fomos tirados das seitas humanas e de suas teorias. Pelo dom do Espírito Santo, ela foi animada e engrandecida, nada mais havendo necessidade de acrescentar, pois os resultados falaram e ainda falam desta maravilhosa obra feita pela potente mão de Deus, e só a Ele seja dado honra e glória por Jesus, bendito em eterno. Seitas humanas e suas teorias. Então, das duas, uma. O Franciscão é exclusivista e tem várias cartas que ele chama as religiões de seitas, onde a obra não se reuniu e ramificou, enfim, ele diz que foi arruinada. Eu já postei um vídeo sobre o Petrelli aqui, um intelectual que arruinou a obra na Argentina. Então, Franciscão esteve muito pouco na Argentina, tá? Então ele não fundou a Igreja da Argentina, porém ela era a mesma obra até se reunificar ali só a Vila Lintin e algumas famílias começou a congregação cristã e hoje tem a Assembleia Cristã lá, mas ela não foi fundada por Franciscão. A obra de 1909 morreu e essa obra lá que era unida com as igrejas do mundo inteiro, que se chama Assembleia Cristã, ela foi reavivada em 1916. Na Itália, Franciscão esteve bastante, porém essa obra tomou outros caminhos, hoje é a Assembleia de Rio, e assim, ele não fundou igrejas aí, tá? Isso aí não existe. E para o seu conhecimento, que você não se lembrou, ele teve contato com o pastor William Durham, que sim, teve contato com a Rua Azusa. Franciscão chegou a ir à Rua Azusa. Ali a igreja de Los Angeles teve um diálogo ali com a Rua Azusa, usava a basca para batismo, até começar a fazer os cultos só entre os italianos. Então, assim, a Rua Azusa é uma participação assim que eu não vejo tão importante como todo mundo vê, né? Ela teve esse contato com a história que eu narro aqui no meu livro, né? Franciscão, enfim, mais precisamente os irmãos de Los Angeles. Franciscão sim esteve lá, mas não houve assim muita coisa. O Sigmund pregou na CCB, então assim, porque naquela época não era o início, não tinha muita essa visão de Franciscão. Aqui ele está no finalzinho dele. Se você ler o início, todo mundo é irmão, até que ele vai entendendo as coisas. Ele começa a entender. Primeiro o batismo por imersão. Ele começou a compreender. Depois ele achou que tinha que guardar o domingo. Ele vai evoluindo até chegar nisso. Nos tirou das seitas humanas e suas teorias. Então, novamente, diz que Franciscão é exclusivista. Tá? Foi dele. Tá bom? Espero que você entenda. Quem quer saber a história de fato, este é o livro. Só pesquisei a congregação. Eu sou, então, o cara. Desculpe a falta de modéstia, história da congregação cristã dos primórdios, são os primórdios que eu estou narrando, na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. E também esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante sobre os bastidores para escrever esse relato. O relato tem 500 páginas, muito bom. Aí sim você vai compreender. Eu te aconselho, pastor e o youtuber, a ler meu livro. Eu aconselho. Não sei se vocês conhecem, provavelmente não. Fiquemos todos na paz de Deus e nos vemos na próxima.